Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E hoje será a nossa aula 21. Nesta aula, iremos corrigir o dever de casa e fazer uma revisão para avaliação de língua portuguesa. Vamos introduzir com a correção do para casa, que veio na aula anterior. Vocês iriam ler a conversa de WhatsApp, na página 38, e responder essas questões. Primeira questão era a seguinte: quem são os interlocutores dessa conversa? Eu já ensinei para vocês que interlocutores são as pessoas do discurso, as pessoas da conversa. E no caso da conversa de WhatsApp aí, a gente dá de perceber que são duas amigas. Questão 2. De qual das duas interlocutoras é o aparelho celular? Então, dá de perceber que é da amiga de Fábio, da Cris. E como você identificou essa informação? Então, dá de perceber pela cor das mensagens que aparecem em verde e branco e pelo nome que está em cima. Questão 3. Transcreva uma mensagem da conversa que se assemelha ao modo como usamos a língua em sua modalidade oral. Ou seja, palavras que a gente fala mesmo no dia a dia. Que são palavras informais, que não estão bem de acordo com a norma culta. Então, temos aí quando ela disse assim, sorvete, ué. E também quando ela disse assim, você fica aí com seu açaí que eu já tô indo. Então, são falas informais. Questão 4. Que característica de um diálogo está presente nesse texto? Então, a gente observa a alternância de turnos entre os interlocutores na troca de mensagem. Ou seja, uma pessoa fala, aí depois a outra amiga responde. Aí novamente a amiga fala e a outra vai respondendo. Essa que é a alternância. Questão 5. A linguagem empregada pelos personagens é formal ou informal? Então, tá na cara que é uma linguagem informal, porque é uma conversa entre amigas. E quando estamos entre amigos, a gente não se preocupa em falar tudo corretinho. A gente usa uma linguagem espontânea. Questão 6. Esse tipo de linguagem é adequado nesse contexto? Sim. Por que é adequado? Porque se trata de uma conversa entre pessoas que são íntimas, que são amigas. Então, não precisa ter aquela preocupação de falar tudo correto. Pode ser uma linguagem descontraída, ou seja, uma linguagem informal. Aqui temos o gabarito da página 42, em que vocês iriam ler aquela carta, a carta pessoal, e iriam responder as perguntas sobre a carta. Na primeira questão dizia o seguinte: Júlia Branca é uma criança dotada de recursos materiais suficientes para seu bem-estar. De que maneira ela descreve a vida do amigo Deusinho e da família dele? Então, ela diz que ele é muito pobre. E durante o texto ela especifica mais como é a situação de vida deles. Se vocês tiverem colocado outra que também esteja certo, pode deixar. Se não, pode apagar e consertar. A questão 2. Transcreva do texto um trecho em que a menina demonstra reconhecer uma qualidade do avô. Então, quando ela diz: vovô querido, você é o meu melhor amigo. Então, aí demonstra uma qualidade do avô. Na questão 3, ao contar ao avô um fato que considera ser um segredo, Júlia Branca diz que o assunto exige aquele código secreto, porque a menina diz: você me entende, não é, vovô? Então, essa é uma resposta pessoal, mas vocês podem tá colocando que eles tinham algum segredo em comum, algum código em comum, que só eles dois entendiam. Na questão 4, os parágrafos do texto foram numerados. Localize e indique os números dos parágrafos correspondentes às descrições a seguir. Letra A.
Qual foi o parágrafo em que a menina começa a expor o problema do garoto ao avô? Então, vocês observaram que foi no parágrafo 8. E qual foi o parágrafo que a menina propõe uma solução para o problema do garoto? Então, foi no parágrafo 9. E a questão 5. Por que Júlia Branco interrompe uma frase no 6º parágrafo com reticências? Então, talvez porque a carta poderia ficar muito longa. Aí, talvez ela não quis falar naquele momento. Então, deixou para uma próxima carta ou uma próxima vez. E a questão 6. A linguagem que Júlia usa para se corresponder com o avô é bastante afetiva. Transcreva alguns exemplos que comprovam essa afirmação. Eu coloquei apenas um, mas vocês podem ter colocado outros ou vários. Quando ela fala vovô querido. Então, esta é uma forma afetiva de se falar com alguém. Agora nós iremos revisar os conteúdos estudados desde o início das aulas online até hoje. Vamos introduzir com a crônica. O que é uma crônica? A crônica é um gênero textual de narrativa breve, geralmente produzida para ser publicada em jornais ou revistas. A gente já discutiu muito, já falou muito sobre crônica, desde o início do ano nas nossas aulas presenciais. Então, a crônica, ela se refere a assuntos do cotidiano. Vimos nos slides anteriores uma crônica que falava sobre uma compra em um local no qual a pessoa esquece o nome. Vimos uma crônica que falava de uma corrida de táxi. Então, a crônica, ela traz esses assuntos do cotidiano, ou seja, do nosso dia a dia. E também a crônica, ela usa a linguagem formal, ela também usa a linguagem informal, ela mistura os níveis de linguagem. Algumas crônicas vai ser uma linguagem mais formal, outras será uma linguagem mais informal. E também a crônica, ela apresenta poucos personagens e que também geralmente nas crônicas eles não aparece o nome deles. Vai aparecer o menino, a menina, a mãe, o pai, o professor. Geralmente não é colocado o nome dos interlocutores, tá bom? A carta pessoal foi outro gênero estudado durante as videoaulas. O que é a carta pessoal? É um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Então, vimos que a carta é um tipo de comunicação já bem antigo, que antigamente, antes de existir a internet, de existir os meios de comunicação hoje, as cartas elas eram muito utilizadas pelas pessoas para poder se comunicar. E ainda hoje ela é de grande utilidade, só porque ela é menos utilizada. E a linguagem que é utilizada na carta, ela depende do nível de intimidade. Se for uma carta para amigos, para pessoas próximas, é uma linguagem mais informal, mais espontânea. Mas se é uma carta para uma pessoa assim, tipo uma carta de pedido de emprego, é uma carta para uma autoridade, aí a linguagem não pode ser informal, tem que ser uma linguagem mais elaborada, ou seja, uma linguagem formal. Vamos aqui relembrar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vocês sabem, todo mundo sabe, que a gente só se comunica por meio da linguagem, não é? Seja a linguagem escrita, seja a linguagem falada. Sem ela, não há comunicação entre as pessoas, não há interação. Então, a linguagem, ela se compõe desses dois elementos, que é a linguagem verbal não verbal e a linguagem mista. Vamos primeiramente aí a linguagem verbal. É quando o ser humano utiliza palavras para se comunicar. Se eu estou falando com alguém, eu estou me comunicando. Se eu escrevo para alguém,
escrevo palavras, eu também estou me comunicando por meio da linguagem verbal, porque a linguagem verbal ela pode ser de forma falada ou de forma escrita, através do uso da palavra. E temos a linguagem não verbal, que quando o ser humano se comunica por meio de gestos, por meio de imagens, por meio de cores. E a gente viu durante as videoaulas vários exemplos de linguagem verbal e não verbal. Espero que vocês não tenham esquecido. E a linguagem mista é quando utiliza dois tipos de linguagem. Utiliza a linguagem verbal, através da palavra, utiliza os desenhos, utiliza gestos, utiliza sons, cores. Então, quando utiliza as duas, é chamado de linguagem mista. Temos aqui as formas nominais do verbo, que é o infinitivo, o particípio e o gerúndio. O particípio. O particípio indica uma ação que já acabou, que já foi concluída. Algumas palavras que indicam particípio é cantado, brigado, terminado. E o particípio, ele pode ter o valor de um adjetivo na sua forma nominal. Temos o gerúndio. O gerúndio significa uma ação em curso, uma ação que ela ainda não foi concluída, tipo brincando, escrevendo, caminhando, vendendo, trabalhando. Temos o infinitivo. O infinitivo indica uma ação verbal e que tem o valor de substantivo. São as formas verbais que são encontradas nos dicionários, que tem a terminação ar, i. Estudar, vender, brincar, correr. Então, vamos a alguns exemplos aí, ó. Primeiro exemplo, a professora Eliane conheceu o projeto Visitando a Favela. Estão vendo o nome Visitando? Visitando aí que está vermelho e sublinhado. Então, essa palavra visitando aí, ela está no gerúndio. Ela está no gerúndio, é uma ação que ainda não foi acabada. E aí, ela tá na forma nominal de advérbio, ou seja, como que ela conheceu o projeto? Visitando, foi o modo como ela conheceu o projeto. Então, essa forma nominal aí é um verbo que está tendo a forma nominal de advérbio. A 2, o apartamento decorado está à venda. Então, temos aí a palavra decorado. Decorado é uma forma nominal do verbo. Ele tem o valor de adjetivo, que também é a forma nominal do verbo, e indica uma ação que já terminou. O apartamento já foi decorado. A questão 3, ler é, de fato, uma viagem. Então, a palavra ler, que está destacada aí, ela incorpora o valor de um substantivo. Então, essa palavra ler, em outro contexto, ela poderia ser muito bem só um verbo, mas aí na palavra, na frase, ela está incorporando o valor de um substantivo. Por isso, formas nominais do verbo, porque os verbos eles indicam outras formas. Temos aqui os tempos verbais, modo indicativo. Na prova não será cobrado o modo subjuntivo e nem o imperativo, apenas o modo indicativo. O que vocês têm que saber sobre o modo indicativo? Que ele é usado para transmitir um acontecimento certo, real. Por exemplo, quando estamos conjugando o verbo cantar. Eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Quando eu falo isso, eu estou transmitindo um acontecimento certo, um acontecimento real. Não é um acontecimento que está na dúvida, que está dando uma ordem. Não, significa um acontecimento certo, um acontecimento real. E o modo indicativo é dividido no tempo presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente e futuro do pretérito, que vocês estudam desde o 6º ano, estão estudando agora e irão estudar ainda por muito tempo.
Esta foi a nossa videoaula de língua portuguesa. Na próxima aula, que ainda será hoje, vocês irão ver vídeos de aprofundamento de todos esses conteúdos que eu expliquei aqui nesta aula. Vocês vão ter um aprofundamento através de vídeos. Assistam todas as aulas e, se preciso, repitam as videoaulas várias vezes para poder aprimorar melhor o conteúdo e fazer uma boa prova, que já será na próxima semana.